Deixar para trás o mundo glamouroso de Hollywood nunca é fácil, especialmente para atores no auge de sua fama e sucesso. No entanto, alguns escolheram sair dos holofotes quando sentiram um chamado divino, trocando a fama por uma vida dedicada à fé e ao serviço. Aqui está uma lista de 12 atores notáveis que deixaram Hollywood apenas para atender ao chamado de Deus. Loretta Young. A jornada de Loretta Young do estrelato em Hollywood para uma vida profundamente enraizada em sua fé católica é um testemunho de seu compromisso inabalável com suas crenças. Uma atriz celebrada da Era de Ouro de Hollywood, ela ganhou um prêmio da Academia por Tu é a Minha Vida e encantou o público em filmes como A Esposa do Bispo, que refletiam seus valores espirituais. Sua transição das luzes brilhantes de Hollywood para uma vida centrada na moralidade e no serviço demonstra a profunda influência de sua fé. Criada em uma família católica devota, as convicções religiosas de Young a guiaram ao longo de sua carreira. Mesmo como uma jovem atriz navegando pelo glamour e desafios de Hollywood, ela permaneceu firme em seus valores. Ela frequentemente buscava orientação espiritual antes de assumir papéis, e era conhecida por sua determinação em evitar projetos ou cenas que considerava moralmente comprometedores. Sua fé se estendia além da esfera pessoal. Ela falava abertamente sobre sua oposição ao aborto, considerando o contrário às suas crenças na santidade da vida. Ela frequentemente usava sua plataforma para defender alternativas e apoio para mulheres, refletindo sua compaixão e alinhamento com os ensinamentos católicos. Nos anos 1950, quando sua carreira no cinema desacelerou, Young encontrou uma nova expressão para seus princípios em The Loretta Young Show. O programa, celebrado por sua ênfase na moralidade, valores familiares e compaixão, rendeu-lhe 3 prêmios Emmy de Primetime e a estabeleceu como um modelo a seguir. Ela insistia em enredos que mantenham as virtudes cristãs e até exigia ajustes no figurino para manter a modéstia, um exemplo do seu compromisso em integrar a fé em sua vida profissional. Sua devoção se estendeu às suas ações pessoais. Young notoriamente adotou uma filha, Judy, nascida de seu caso secreto com Clark Gable. Em vez de interromper a gravidez, uma decisão alinhada com sua postura anti-aborto, ela escolheu proteger sua filha mantendo a aparência de uma adoção, apesar do possível dano à sua carreira. Nos anos posteriores, ela se tornou uma forte defensora das instituições de caridade católicas e frequentemente doava para organizações que alinhavam com suas crenças morais. Pelos anos 1960, ela se aposentou da atuação e dedicou-se totalmente a uma vida de fé e serviço. Seus últimos anos foram marcados por oração, reflexão e trabalho de caridade, incluindo a defesa de causas pró-vida e a promoção da educação espiritual. A vida de Loretta Young continua sendo um exemplo convincente de como a fé pode guiar decisões pessoais e profissionais, mesmo diante das tentações reluzentes de Hollywood. Myrna Loy. Myrna Loy, frequentemente chamada de Rainha de Hollywood, foi uma das atrizes mais populares da Idade de Ouro. Conhecida por seus papéis na série The Thin Man, The Best Years of Our Lives e Mr. Blandings Builds His Dream House, conquistou corações com sua elegância, humor e inteligência. Na década de 1930 e 1940, Loy era uma das estrelas mais procuradas, atuando em mais de 120 filmes e ganhando a reputação de esposa perfeita por seus papéis como parceira leal e solidária na tela. Apesar de seu sucesso, Loy começou a sentir-se desconectada de Hollywood nos anos 1940. O foco da indústria na fama e no lucro parecia superficial, e ela ficou cada vez mais frustrada com a falta de papéis significativos para mulheres à medida que envelheciam. Suas experiências durante a Segunda Guerra Mundial também tiveram um efeito profundo sobre ela. Ela se juntou à Cruz Vermelha e trabalhou incansavelmente por causas humanitárias, o que lhe deu um novo senso de propósito e a fez questionar se apenas atuar poderia satisfazê-la. Após a guerra, Loy começou a explorar a fé e a espiritualidade. Uma amiga presbiteriana a apresentou aos serviços religiosos, e ela encontrou conforto na comunidade e na orientação moral que ofereciam. Ela também se envolveu fortemente na Unesco, trabalhando em questões como educação, direitos humanos e pobreza. Loy via este trabalho como uma forma de viver suas crenças espirituais, ajudando os outros e lutando por justiça. A decisão dela de se afastar de Hollywood não foi fácil. Executivos de estúdio a criticaram por recusar papéis, e alguns de seus colegas não entenderam por que ela desistiria de uma carreira tão bem-sucedida. Loy também enfrentou lutas pessoais, incluindo solidão e dúvida sobre seu caminho. No entanto, ela permaneceu comprometida com seu novo foco em serviço e fé. Em seus anos posteriores, Loy se tornou uma defensora da habitação justa e da igualdade racial, e ela que,
continuou silenciosamente seu trabalho humanitário. Quando faleceu em 1993 aos 88 anos, deixou mais do que seu legado de atriz. Ela foi lembrada como uma mulher de graça e integridade, alguém que se afastou dos holofotes para seguir um chamado mais profundo. A jornada de Myrna Loy mostra como a fé e o serviço podem trazer significado mesmo às vidas mais glamorosas. Pat Boone. Quando Pat Boone deixou o brilho e o glamour da Hollywood mainstream, muitos ficaram surpresos. Boone, um ídolo adolescente querido das décadas de 1950 e 1960, havia construído uma carreira extraordinária como cantor, ator e apresentador de televisão. Conhecido por sua imagem impecável e charme, Boone vendeu quase 50 milhões de discos. Estrelou filmes como State Fair e apresentou o Pat Boone Chevy Showroom na ABC. No auge de sua fama, ele era o segundo em popularidade apenas para Elvis Presley, conquistando um lugar nos corações das famílias em toda a América. No entanto, a jornada de Boone não foi sem desafios. Nos anos 1960, mudanças culturais na música e no cinema começaram a ofuscar sua imagem íntegra. A energia bruta do rock and roll, liderada por bandas como The Beatles, fez o estilo refinado de Boone parecer fora de lugar. Sua carreira de ator também desacelerou, com projetos como The Main Attraction tendo dificuldades em se conectar com o público. Pessoalmente, o estilo de vida de Boone durante este período foi turbulento. Seu casamento com Shirley Foley, filha da lenda do country Red Foley, foi prejudicado por sua crescente dependência do álcool e pelas pressões da fama. O ponto de viragem aconteceu quando Shirley apresentou Boone ao movimento cristão carismático. Profundamente tocado pela fé dela e inspirado pela sua resiliência, Boone começou a reavaliar as suas prioridades. Ele percebeu que a sua carreira, embora bem-sucedida, o tinha deixado espiritualmente insatisfeito. Essa epifania levou a uma transformação profunda. Boone parou de beber, voltou a se dedicar à família e adotou uma vida centrada no cristianismo. A nova fé de Boone remodelou sua carreira. Ele voltou seu foco para a música gospel, lançando álbuns como The Family Who Prays. Ele e Shirley fizeram uma turnê juntos, compartilhando seus testemunhos e apresentando músicas inspiradas na fé. Boone também fundou a Lamb and Lion Records, uma gravadora que apoiava artistas cristãos, incluindo sua filha Debbie Boone, cuja canção de sucesso You Light Up My Life se tornou um fenômeno cultural. Sua decisão de priorizar a fé em vez da fama veio com sacrifícios. Boone recusou papéis e oportunidades que considerava conflitantes com seus valores, incluindo partes com ícones como Marilyn Monroe. Embora isso tenha limitado seu apelo mainstream, consolidou sua reputação como um cristão devoto. Nos anos posteriores, Boone tornou-se um palestrante motivacional, comentarista político conservador e defensor dos valores familiares. Apesar de se afastar de Hollywood, ele deixou uma marca indelével como símbolo de integridade e fé. A jornada de Pat Boone de ídolo adolescente a defensor religioso nos lembra que o sucesso não é apenas sobre fama, mas sobre viver uma vida fiel às próprias crenças. Jane Wyman. Quando a carreira de Jane Wyman desacelerou nos anos 1960, ela recorreu à religião como fonte de propósito e consolo. Wyman, a primeira esposa de Ronald Reagan e uma atriz vencedora do Oscar, teve uma longa e bem-sucedida carreira em Hollywood. Conhecida por sua poderosa atuação em Johnny Belinda, que lhe rendeu um Oscar em 1948, Wyman foi celebrada por sua habilidade em interpretar personagens emocionalmente complexos e profundamente empáticos. No entanto, nos bastidores, sua vida pessoal foi marcada por lutas que eventualmente a levaram a buscar realização espiritual. Nascida Sarah Jane Mayfield em 1917, Wyman enfrentou a perda cedo na vida. Seus pais se divorciaram quando ela tinha 4 anos, e seu pai faleceu pouco depois. Criada por vizinhos, sonhava com uma vida em Hollywood onde pudesse escapar de seus começos modestos. Seu talento e determinação valeram a pena, levando-a a papéis em filmes como The Lost Weekend e The Yearling, que mostraram sua versatilidade e profundidade como atriz. A vida pessoal de Wyman, no entanto, estava longe da imagem perfeita que ela projetava na tela. Seu casamento com Ronald Reagan terminou em divórcio em 1948, tornando-a a primeira mulher a se divorciar de um futuro presidente dos Estados Unidos. O sofrimento pela separação, juntamente com a perda de sua filha bebê, deixou Wyman emocionalmente devastada. Esses eventos plantaram as sementes de sua eventual conversão à fé. Durante seus anos de auge, Wyman continuou a entregar performances aclamadas pela crítica. Mas, ao final da década de 1950, o cenário em mudança de Hollywood ofereceu menos papéis para atrizes mais velhas. Nos anos 1960, sua carreira desacelerou significativamente. Esse período de declínio profissional coincidiu
Com um crescente sentimento de saudade espiritual, Wyman encontrou conforto na Igreja Católica, atraído por seus rituais, ensinamentos e senso de comunidade. Sua conversão ao catolicismo marcou um ponto de virada em sua vida. Wyman se envolveu profundamente em sua fé, dedicando grande parte de seus anos finais a obras de caridade e buscas espirituais. Ela apoiou organizações como a Arthritis Foundation e contribuiu para sua paróquia local, a Igreja do Sagrado Coração, em Palm Desert. Seu compromisso com a religião lhe trouxe paz e propósito, permitindo-lhe superar as decepções de sua vida pessoal e profissional. Quando Jane Wyman faleceu em 2007, aos 90 anos, ela foi lembrada não apenas como uma lenda de Hollywood, mas também como uma mulher de profunda fé que encontrou redenção e significado através de sua jornada espiritual. Sua vida é um testemunho de resiliência e do poder da crença. Audrey Hepburn. Quando Audrey Hepburn se afastou da atuação no final da década de 1960, isso marcou uma mudança significativa no foco de sua vida. Conhecida por suas encantadoras performances em filmes como Bonequinha de Luxo e A Princesa e o Plebeu, Hepburn foi uma das estrelas mais adoradas de Hollywood. Com sua elegância, graça e charme, ela se tornou um ícone global, ganhando um Oscar e aclamação mundial. Por trás do glamour, Hepburn carregava um profundo senso de compaixão e um chamado espiritual para ajudar os outros. Nascida em 1929 na Bélgica, a vida inicial de Hepburn foi moldada por dificuldades. Ela experimentou o trauma da Segunda Guerra Mundial quando criança nos Países Baixos, onde sua família enfrentou a fome sob a ocupação nazista. Esses anos formativos lhe incutiram uma empatia profunda por aqueles que precisam. Mesmo ao ascender à realeza de Hollywood, Hepburn nunca perdeu de vista o sofrimento que tinha testemunhado. Na década de 1960, Hepburn começou a sentir-se desiludida com as exigências da fama. Embora sua carreira estivesse no auge, ela ansiava por uma vida mais tranquila, que lhe permitisse focar na família e nos valores. Após seu segundo casamento com o psiquiatra italiano Andrea Dotti, em 1969, ela escolheu se afastar da atuação, aparecendo apenas ocasionalmente em filmes nas décadas seguintes. A decisão de Hepburn de se voltar para o trabalho humanitário estava profundamente ligada às suas crenças espirituais. Criada com influências cristãs, ela acreditava em usar seu privilégio para elevar os outros. Em 1988, ela foi nomeada embaixadora da boa vontade da UNICEF, um papel que transformou sua vida. Hepburn viajou extensivamente para algumas das regiões mais empobrecidas do mundo, incluindo Etiópia, Bangladesh e Somália, defendendo os direitos das crianças e distribuindo ajuda. Seu trabalho com a UNICEF não foi apenas simbólico. Ela esteve ativamente envolvida nos esforços da organização, muitas vezes suportando condições difíceis para chamar a atenção para crises globais. Hepburn descreveu essas missões como algumas das experiências mais gratificantes de sua vida, chamando-as de uma obrigação moral. Embora ela não se alinhasse formalmente a uma ordem religiosa, sua dedicação refletia sua fé na humanidade e um profundo sentido de propósito espiritual. Quando Audrey Hepburn faleceu em 1993, ela deixou um legado muito maior do que seus filmes. Dolores Hart. A jornada de Dolores Hart de Hollywood para uma vida dedicada a Deus é uma das transformações mais notáveis na história do entretenimento. Uma estrela em ascensão no final dos anos 50 e início dos anos 60, ela apareceu ao lado de lendas como Elvis Presley, em Loving You, e King Creole. O talento e a beleza de Hart fizeram dela um nome conhecido, e ela parecia destinada a uma carreira longa e ilustre em Hollywood. Mas no auge do seu sucesso, ela tomou uma decisão que mudaria sua vida. Em 1963, Hart chocou o mundo do entretenimento ao deixar sua promissora carreira para entrar na abadia de Regina Laudes, um mosteiro beneditino em Connecticut. Refletindo sobre essa decisão, Hart mais tarde explicou: "Acho que é importante que qualquer pessoa entenda que foi uma mudança dramática. Não era algo que eu planejava. Eu pensei que passaria meu tempo em Hollywood. No entanto, essa vocação me mostrou o propósito da minha vida. Então comecei a me perguntar: o que estou fazendo em Hollywood? Para onde isso vai me levar?" A realização ficou clara e realmente é um presente. Fui muito sortuda. Deus me chamou. Sua decisão veio de um chamado espiritual profundo, que sentia desde a infância, um que ficou mais forte apesar da atração da fama e fortuna. Hart tornou-se uma freira enclausurada, renunciando ao glamour de Hollywood por uma vida de oração, humildade e serviço a Deus. Mesmo após entrar no mosteiro, o passado único de Hart fez dela um símbolo de fé para muitos.
Ela manteve laços com a indústria do entretenimento, participando de eventos como o Oscar para promover documentários religiosos como Deus é o Maior Elvis, um filme sobre sua jornada. Apesar de ter se afastado da atuação, Hart inspirou inúmeras pessoas ao mostrar que a verdadeira realização pode vir de atender a um chamado superior. A vida dela é um testemunho do poder da fé, demonstrando como alguém pode deixar para trás o sucesso mundano por um propósito maior. Rick Moranis. Rick Moranis tem um lugar especial nos corações dos baby boomers em todo lugar. Conhecido por seus papéis nerds, mas adoráveis, em Ghostbusters e Querida, Encolhi as Crianças, ele se tornou um dos rostos emblemáticos da comédia dos anos 1980 e 1990. Mas você sabia que sua carreira de entretenimento começou muito antes de sua fama em Hollywood? No início dos anos 1970, Moranis trabalhou como disc jockey de rádio em Toronto, sob o nome Rick Allen. No final dos anos 70, ele se juntou ao escritor de Winnipeg, Ken Finkelman, produzindo apresentações de comédia ao vivo e pilotos de televisão para a CBC. Esses projetos menores aprimoraram seu talento para a sátira e o absurdo, preparando o terreno para seu estilo cômico. Tudo o que ele precisava era de uma grande oportunidade. Essa oportunidade veio em 1980, quando ele se juntou ao Second City Television, um programa canadense de comédia de sketches. Apesar de nunca ter atuado com um grupo teatral antes, Moranis rapidamente se destacou. Suas imitações de celebridades como Woody Allen e Michael McDonald eram impecáveis, mas foi seu papel como Bob Mackenzie nos esquetes do Grande Norte Branco que se tornou icônico. Originalmente criadas para atender aos requisitos de conteúdo canadense, as esquetes foram tão populares que inspiraram um álbum indicado ao Grammy e o filme Cult Strange Brew. Em 1984, Moranis se transferiu para Hollywood, conseguindo papéis em Ruas de Fogo e Caça-Fantasmas. Seu talento para misturar humor e emoção o tornou um favorito do público. Ao longo da próxima década, ele estrelou sucessos como Little Shop of Horrors e a franquia Querida, Encolhi as Crianças, consolidando seu status como uma lenda da comédia. Mas em 1991, a vida de Moranis tomou um rumo doloroso quando sua esposa, Anne, faleceu de câncer. Deixado para criar seus 2 filhos pequenos sozinho, ele tomou a difícil decisão de se afastar de Hollywood para se concentrar em ser pai em tempo integral. Para Moranis, a família vinha em primeiro lugar. Sua escolha de priorizar seus filhos em relação à carreira foi recebida com respeito e admiração tanto por fãs quanto por colegas. Em 2016, Moranis recusou uma participação especial no reboot de Ghostbusters, explicando que ele não estava aposentado, mas era seletivo em relação aos seus papéis. Embora ele tenha permanecido, em grande parte, fora dos holofotes, fãs ainda esperam pelo seu retorno no futuro. Honey, I Shrunk the Kids Revival. Ou, talvez, algo totalmente inesperado. A decisão de Rick Moranis de deixar Hollywood reflete uma vida centrada em amor, família e prioridades pessoais. Uma história tão comovente quanto seus personagens mais memoráveis. Teri Garr. Teri Garr, com seu charme contagiante e impecável senso de humor, tornou-se uma das atrizes mais amadas de Hollywood nos anos 70 e 80. Conhecida por seus papéis de destaque em O Jovem Frankenstein, Tootsie e Contatos Imediatos do Terceiro Grau, a presença de Garr iluminava cada cena em que estava. Sua habilidade de equilibrar humor e vulnerabilidade a tornou uma favorita tanto do público quanto dos críticos. No entanto, por trás do glamour de sua carreira, havia uma jornada pessoal cheia de resiliência e determinação, levando-a, em última análise, a priorizar a saúde e a defesa de causas em vez das luzes brilhantes de Hollywood. O caminho de Garr para a fama foi tudo menos convencional. Nascida em 1944, com um pai artista de vaudeville e mãe costureira, ela cresceu imersa no mundo do show business. Após seguir a dança desde jovem, ela trabalhou como dançarina em filmes e televisão, conseguindo trabalhos iniciais em filmes de Elvis Presley. Sua grande oportunidade veio quando ela fez a transição para a atuação, conseguindo um papel no Sonny and Cher Comedy Hour. Isso lançou uma série de papéis que mostraram seu talento cômico e a consolidaram como uma atriz requisitada por diretores como Mel Brooks e Steven Spielberg. Nos anos 1980, Garr estava no auge de sua carreira, conseguindo uma indicação ao Oscar por seu papel como a amiga atriz em Dificuldades de Dustin Hoffman em Tootsie. Seu talento se estendia além da comédia, como provou em papéis dramáticos que destacaram seu alcance e profundidade. Apesar do sucesso, Garr começou a notar sintomas de saúde misteriosos que não conseguia explicar: fadiga, dormência e fraqueza. No final da década de 1990, após anos em busca de respostas, Garr foi diagnosticada com esclerose múltipla, uma doença crônica que afeta o sistema nervoso.
O diagnóstico foi um ponto em sua vida. Embora a condição a obrigasse a desacelerar sua carreira de atriz, Gar recusou-se a deixá-la defini-la. Em vez disso, ela tornou-se uma defensora apaixonada pela conscientização sobre a esclerose múltipla, usando sua plataforma para educar e inspirar outros que enfrentam desafios semelhantes. Afastar-se de Hollywood permitiu que Gar se concentrasse em sua saúde e defesa. Ela fez parceria com organizações como a National Multiple Sclerosis Society e falou abertamente sobre viver com a doença. Sua honestidade e humor ao abordar sua condição a tornaram ainda mais querida pelos fãs, mostrando uma força que combinava com seu carisma nas telas. Kirk Cameron. A vida de Kirk Cameron é uma história notável de transformação. Embora não seja um ator da Era Dourada, sua trajetória reflete as mudanças dramáticas vistas em estrelas clássicas de Hollywood, um início precoce de fama, uma revelação pessoal transformadora e um afastamento do entretenimento mainstream. Nascido em 1970, Cameron cresceu em uma típica família de classe média. A religião não era uma parte significativa de sua vida, e como um jovem ateu, ele não via muito valor na fé. No entanto, tudo mudou à medida que ele amadureceu, tanto em sua carreira quanto pessoalmente. O grande momento de Cameron veio aos 15 anos, quando ele foi escalado como Mike Seaver na famosa sitcom Growing Pains. O personagem travesso e adorável o tornou um nome conhecido e ídolo adolescente quase da noite para o dia. Ele recebeu uma indicação ao Globo de Ouro por esse papel, e seu sucesso abriu portas para projetos de filmes como Like Father, Like Son e Listen to Me. No final da década de 1980, Cameron era um dos rostos mais reconhecidos na televisão. Apesar do seu sucesso, algo profundo aconteceu durante seu tempo em Growing Pains. Um colega de trabalho o convidou para ir à igreja e, por curiosidade, ele decidiu ir. O que começou como uma simples visita levou a uma exploração mais profunda. Cameron começou a ler livros cristãos, incluindo Mais do que um Carpinteiro, de Josh McDowell, e acabou abraçando o cristianismo. Essa decisão mudou completamente o rumo de sua vida. A nova fé de Cameron teve um impacto significativo em sua carreira. Ele começou a questionar certos aspectos da indústria do entretenimento e pediu mudanças nos roteiros de Growing Pains que não estavam de acordo com suas crenças. Essas escolhas causaram tensão com os produtores e marcaram o início de sua saída gradual de Hollywood. No início dos anos 2000, Cameron havia mudado seu foco para projetos baseados na fé cristã. Ele estrelou a série de filmes Deixados para Trás, baseada em romances apocalípticos best-sellers, e Prova de Fogo, um filme independente sobre casamento e fé, que se tornou um sucesso inesperado nas bilheteiras. Além de atuar, ele se tornou um defensor proeminente dos valores familiares, escrevendo livros, falando em eventos e criando avivamentos ao redor da fogueira para incentivar uma vida cheia de fé. Embora suas convicções religiosas fortes tenham atraído tanto elogios quanto críticas, Cameron permanece profundamente comprometido com suas crenças. Para ele, a fé não é apenas uma parte de sua vida. Ela define seu propósito e guia cada decisão que ele toma. Betty Hutton. Betty Hutton, famosa como a loira incendiária de Hollywood, foi um prodígio de talento nas décadas de 1940 e 1950. Com sua energia inesgotável, voz imponente e presença elétrica na tela, ela cativou o público em filmes como Annie Get Your Gun e O Maior Espetáculo da Terra. Mas por trás de suas performances deslumbrantes estava uma vida marcada por dor, resiliência e, finalmente, uma transformação profunda. Nascida em Detroit durante a Grande Depressão, a vida inicial de Hutton foi turbulenta. Seu pai abandonou a família quando ela era uma criança, deixando sua mãe solteira para trabalhar como contrabandista para sobreviver. Hutton começou a cantar com apenas 3 anos de idade, entretendo os clientes do speakeasy de sua mãe. Seu talento natural e determinação eventualmente levaram a apresentações em clubes locais, onde foi descoberta pelo líder de orquestra, Vincent Lopez. A carreira de Hutton em Hollywood começou a decolar no início da década de 1940, com sua personalidade vibrante e seu timing cômico fazendo dela uma estrela. O público adorava sua energia vivaz e carisma, e ela rapidamente se tornou uma das artistas mais populares de sua época. No entanto, sua vida pessoal estava longe de ser glamurosa. Lutas com o alcoolismo da mãe e os efeitos persistentes do abandono do pai deixaram cicatrizes emocionais profundas. Em 1952, enquanto filmava O Maior Espetáculo da Terra, Hutton sofreu uma lesão que levou a um vício em medicamentos prescritos. Esse vício marcou o início de uma espiral descendente. Depois de deixar a Paramount Pictures, sua carreira enfraqueceu. Na década de 1970, Hutton enfrentou vários casamentos fracassados, ruína financeira e um profundo desespero pessoal,
lutando contra o vício e tentando encontrar estabilidade. Seu ponto de virada ocorreu quando conheceu o padre Peter Maguire, da Igreja de Santo Antônio, em Portsmouth, Rhode Island. Sua compaixão e orientação ajudaram Hutton a reconstruir sua vida. Ela abraçou o catolicismo e encontrou consolo em sua fé. Determinada a mudar sua vida, concluiu seu ensino médio e obteve um mestrado em estudos liberais. Nos seus anos mais tarde, Hutton ensinou teatro e trabalhou para inspirar outros que enfrentaram adversidades. Ela usou suas experiências para ajudar outros a encontrar redenção, assim como ela havia feito. Quando faleceu em 2007, aos 86 anos, Hutton deixou um legado não apenas de performances icônicas, mas também de resiliência, fé e transformação. Sua vida serve como um lembrete de que nunca é tarde para encontrar paz e propósito. Patricia Neal. A jornada de Patricia Neal, do estrelato em Hollywood a uma vida alicerçada na fé e resiliência, foi moldada por uma série de profundas tragédias pessoais e crises de saúde. Conhecida por seus papéis em O Dia em que a Terra Parou e por sua performance vencedora do Oscar em O Indomado, Neal foi celebrada como uma das atrizes mais talentosas de sua época. No entanto, seu sucesso ocultava uma vida pessoal turbulenta que eventualmente a levou a buscar força em Deus. O casamento de Neal com o autor Roald Dahl foi ao mesmo tempo amoroso e repleto de desgosto. Em 1962, o casal enfrentou uma perda inimaginável quando sua filha Olivia, de 7 anos, morreu de encefalite do sarampo. A tragédia devastou Neal, e ela lutou para encontrar sentido em meio ao seu luto. Apenas 2 anos antes, o filho bebê deles, Theo, havia sido gravemente ferido em um acidente de carro, deixando-o com deficiências para o resto da vida. Esses eventos deixaram Neal emocionalmente devastada, e ela começou a questionar a direção de sua vida. O ponto de ruptura veio em 1965, quando Neal, grávida de seu 5º filho, sofreu 3 AVCs massivos. Os derrames a deixaram incapaz de andar, falar ou até lembrar suas falas. Os seus médicos acreditavam que ela nunca se recuperaria totalmente, e sua carreira de atriz parecia ter chegado ao fim. Durante sua árdua reabilitação, Neal passou a rezar, buscando consolo e força em Deus. Sua fé se tornou um alicerce de sua recuperação, dando-lhe a resiliência para suportar a terapia exaustiva e reaprender habilidades básicas. Um momento comovente destacou a determinação de Neal. Dahl, conhecido por sua abordagem de amor severo, a pressionou incansavelmente durante sua recuperação, forçando-a a falar e a recuperar sua independência. Mais tarde, Neal atribuiu à sua fé e ao apoio inabalável da sua família o fato de ter superado. Incrivelmente, ela voltou a atuar apenas 2 anos depois, recebendo uma indicação ao Oscar por The Subject Was Roses, em 1968. À medida que sua fé se aprofundava, Neal começou a compartilhar sua história de perseverança, falando abertamente sobre suas lutas e recuperação. Ela frequentemente mencionava um momento profundo em que sentiu a presença de Deus durante seus dias mais sombrios, que descreveu como um ponto de virada em sua jornada espiritual. Neal usou sua plataforma para inspirar outros que enfrentam adversidades, dedicando-se a espalhar uma mensagem de esperança e resiliência. A vida de Patricia Neal foi um testemunho do poder da fé em superar os desafios mais assustadores da vida. Sua história permanece como um símbolo duradouro de força, graça e renascimento espiritual. Norma McCarty. O breve, mas intrigante período de Norma McCarty em Hollywood é ofuscado por sua vida posterior de devoção religiosa. Conhecida por seu papel no clássico cult Plan 9 from Outer Space, a carreira de McCarty em Hollywood foi curta, mas memorável. Depois de se afastar da indústria, ela encontrou uma nova vocação no ministério, dedicando-se a uma vida de realização espiritual. A entrada de McCarty em Hollywood foi modesta, com Plan 9 from Outer Space, destacando-se como seu papel mais notável. Dirigido pelo excêntrico Ed Wood, o filme tornou-se infame como um dos piores filmes já feitos, mas mais tarde ganhou um culto de seguidores por seu charme peculiar. Embora a parte de McCarty no filme não fosse grande, continua sendo uma peça definidora de sua curta carreira. Apesar do fascínio de Hollywood, a experiência de McCarty na indústria do entretenimento não se alinhou com seus valores pessoais. Ela achou o brilho e glamour de Tinseltown insatisfatórios, levando-a a reavaliar a direção de sua vida. Após deixar Hollywood, McCarty voltou-se para a religião, encontrando propósito e significado no ministério. Embora pouco seja documentado sobre sua jornada, sua decisão de abraçar a fé marcou uma clara ruptura com sua carreira de atriz. É provável que sua busca por um significado mais profundo, combinada com o desejo de uma vida mais sólida e com propósito, a tenha levado por esse caminho espiritual.
O compromisso de McCarthy com sua fé moldou o resto de sua vida. Ela se transformou para o ministério, dedicando seu tempo e energia a ajudar os outros e a espalhar ensinamentos espirituais. Sua vida após Hollywood foi muito distante da fama passageira que experimentou na indústria cinematográfica. A jornada de Norma McCarthy de Hollywood ao ministério é um testemunho do poder da transformação pessoal. Embora sua carreira de atriz possa ter sido breve, sua decisão de deixá-la para trás em prol de uma vida de devoção demonstra um profundo compromisso com suas crenças. Para McCarthy, os holofotes de Hollywood empalideceram em comparação com a realização que ela encontrou na fé, provando que o verdadeiro propósito muitas vezes está além da fama. Também vimos exemplos recentes de atores deixando Hollywood, seja por razões religiosas ou para trabalhos humanitários. Atores populares como Chris Tucker e outros escolheram se afastar dos holofotes para focar em sua fé, família ou em fazer a diferença no mundo. Essas decisões nos lembram que, mesmo no mundo cintilante da fama, muitas estrelas priorizam suas crenças pessoais e o desejo de retribuir, em vez do fascínio pelo estrelato.